E continuando a explicação, olha só. Pedro agradeceu o aumento ao patrão. Agradeceu tem U, mas não tem O. Então eu tenho certeza de que é a terceira pessoa do singular. Mas se eu falar ele agradeceu, sumiu o Pedro, que é o verdadeiro sujeito. Agradecer não está na lista do CEP-PACT, não perdeu o significado. Então qual a pergunta que eu vou fazer? Pedro agradeceu o quê e a quem? Eu não tenho uma pergunta só, eu tenho duas. Pedro agradeceu o quê? O aumento. Não tem preposição na pergunta e nem na resposta. Objeto direto. Agradeceu a quem? Ao patrão. Mesma preposição na pergunta, mesma preposição na resposta. E notem, ao patrão. Patrão é substantivo, masculino. Ao. Então esse O é artigo e o A não combinou com o O, por isso que ele se chama preposição. A mesma da pergunta. E agora eu volto aqui e digo, agradecer é VTDI. Ele ofereceu flores à namorada. Ofereceu, tem U, que indica, não tem O. Então não pode ser eu nunca. Então é terceira pessoa. Mas não precisa nem pensar. Ele ofereceu, ela ofereceu. Tem que ser o sujeito ele. Oferecer não está na lista do CEP-PACT. Não perdeu o significado. Então vamos para a pergunta. Quando eu penso, ele ofereceu o quê a quem? Eu tenho as duas perguntas. Se eu só falasse, ele ofereceu flores, só teria objeto direto. Se eu só falasse, ele ofereceu a namorada, seria só objeto indireto. Mas eu tenho os dois. Então esse verbo é VTDI. Mas nada impede que você use só com objeto direto ou só com indireto. Então toda vez que vir o verbo oferecer, você vai pensar em quê? Ofereceu o quê? A quem? Ofereceu algo a alguém. Então o quê? Flores, sem preposição. Ofereceu a quem? A namorada, objeto indireto. Olha a crase. Por que tem que ter crase? Porque o verbo tem a pergunta com a preposição a. Então a preposição a tem que aparecer aqui. Mas namorada é substantivo feminino. Você não vai falar a namorada? Então eu vou encontrar os dois as, vão se juntar e criar a crase. É por isso que eu preciso pôr a crase, o acento grave, para dizer, ali não tem um A, tem dois. Então, ele é VTDI porque apareceram os dois objetos.